Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Já pararam para pensar que algumas das doenças que nos preocupam hoje são, na verdade, fantasmas de um passado muito, muito distante? Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para desvendar as doenças mais antigas da história que, incrivelmente, ainda estão entre nós. Preparem-se, porque esta história é mais antiga que as pirâmides. Vamos começar com a tuberculose. Muitos associam a tuberculose ao século XIX, com os romances e a imagem do poeta pálido tossindo em um lenço. Mas a verdade é que ela é muito mais antiga. Evidências arqueológicas encontraram vestígios da bactéria, Mycobacterium tuberculosis, em ossos de bisontes de 17 mil anos atrás e em múmias egípcias de 9 mil anos. Imaginem só. Enquanto nossos ancestrais estavam começando a domesticar animais, essa bactéria já estava à espreita. Hipócrates, o pai da medicina, descreveu-a na Grécia Antiga como tísica, uma doença que consumia o corpo lentamente. Hoje, graças aos antibióticos, a tuberculose é tratável, mas ela ainda é um grande desafio de saúde pública em muitas partes do mundo, especialmente com o surgimento de cepas resistentes a medicamentos. É um lembrete de que um inimigo antigo não deve ser subestimado. Agora, vamos falar de uma doença que marcou a pele e a história da humanidade. A hanseníase, antigamente conhecida como lepra. Menciona-se a hanseníase em textos indianos de 600 a.C. e até na Bíblia. Durante séculos, o medo e o desconhecimento levaram à exclusão total dos doentes, que eram forçados a viver em colônias isoladas, os leprosários. O estigma era tão grande quanto a própria doença. Acreditava-se que era uma maldição divina ou altamente contagiosa. Mas, em 1873, o cientista norueguês Hansen descobriu a bactéria responsável, provando que não era uma maldição, mas uma infecção. Hoje sabemos que a hanseníase tem uma transmissão muito baixa e é completamente curável com um tratamento que a Organização Mundial da Saúde fornece gratuitamente. A batalha atual não é apenas contra a bactéria, mas também contra o preconceito que sobreviveu por milênios. Que tal falarmos de uma doença que já foi chamada de a grande imitadora? A sífilis. A sua origem exata é um debate quente entre os historiadores. Uma teoria popular é que ela foi trazida das Américas para a Europa pela tripulação de Cristóvão Colombo no final do século XV, espalhando-se como fogo pelo continente. Em poucos anos, já havia relatos da doença por toda a Europa e Ásia. Ela era devastadora, causando lesões terríveis, problemas neurológicos e, por fim, a morte. Por não ter cura, era um verdadeiro terror. Foi apenas com a descoberta da penicilina no século XX que a sífilis encontrou um adversário à altura. Hoje, ela é facilmente tratável com antibióticos, mas os casos têm aumentado globalmente, mostrando que a conscientização sobre saúde sexual e prevenção continua sendo fundamental. A sífilis nos ensina que a complacência pode permitir que um velho inimigo retorne com força. Vamos para o próximo, a malária. Se você já ouviu falar em febre dos pântanos, estava ouvindo sobre a malária. A palavra malária vem do italiano mal-aria, que significa ar ruim, pois os antigos romanos acreditavam que a doença vinha dos vapores fétidos dos pântanos. Eles não estavam totalmente errados na associação com o local, mas o culpado era o mosquito, não o ar. Referências à malária aparecem em textos chineses de 2700 a.C. e no Egito Antigo. A doença moldou o curso da história, enfraquecendo exércitos e determinando onde as cidades poderiam ou não prosperar. O parasita Plasmodium é um mestre da adaptação, e o mosquito Anopheles, seu vetor, é incrivelmente eficiente. Mesmo com todos os nossos avanços, a malária ainda mata centenas de milhares de pessoas por ano, principalmente crianças na África subsaariana.
A luta contra ela é uma guerra constante, envolvendo mosquiteiros, medicamentos e, mais recentemente, vacinas promissoras. E o que dizer da raiva? Esta é uma das doenças mais aterrorizantes e antigas que conhecemos. A primeira descrição detalhada vem da Mesopotâmia, em um texto legal de quase 4.000 anos atrás, que já estipulava multas para o dono de um cão que transmitisse a doença. A imagem de um animal raivoso é assustadora. E a doença, uma vez que os sintomas se manifestam em humanos, é quase 100% fatal. Durante milênios, uma mordida de um animal suspeito era uma sentença de morte. Tudo mudou em 1885, quando Louis Pasteur desenvolveu a vacina pós-exposição. Foi uma revolução. Ele salvou um menino chamado Joseph Meister, que havia sido mordido por um cão raivoso, e provou que a ciência podia vencer um terror ancestral. Hoje, a profilaxia pós-exposição salva inúmeras vidas, mas a raiva ainda circula em animais selvagens e domésticos em muitas partes do mundo, exigindo vigilância e vacinação constantes. Por último, mas não menos importante, vamos falar do tracoma. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é uma das doenças mais antigas do mundo e a principal causa infecciosa de cegueira. A bactéria Chlamydia trachomatis já era um problema no Egito Antigo, com descrições encontradas em papiros médicos de milênios atrás. A doença é transmitida pelo contato com secreções dos olhos e nariz de pessoas infectadas, muitas vezes em condições de saneamento precário e falta de água. A infecção repetida causa cicatrizes na parte interna da pálpebra, fazendo com que os cílios se virem para dentro e arranhem a córnea a cada piscada. É um processo lento e extremamente doloroso que leva à cegueira. Felizmente, o tracoma pode ser prevenido com higiene básica, como lavar o rosto, e tratado com antibióticos ou uma cirurgia simples. Campanhas globais estão trabalhando para eliminar o tracoma como problema de saúde pública, provando que até mesmo as aflições mais antigas podem ser superadas com conhecimento e ação coletiva. Então, da tuberculose ao tracoma, essas doenças são testemunhas vivas da nossa história. Elas evoluíram conosco, desafiaram nossa ciência e nos forçaram a desenvolver a medicina. Elas nos mostram o quanto avançamos, mas também nos lembram da importância da vigilância, da pesquisa e do acesso universal à saúde. A história dessas doenças é a história da resiliência humana. E aí, gostaram dessa viagem ao passado? Qual dessas histórias te surpreendeu mais? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu adoraria saber. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima.